O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirar. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse Jesus: acreditaste em mim, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu campo e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 vezes e ainda vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão murados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fundo para a vida eterna. Assim que ele semeia, se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei
porque não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí 3 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta continuidade desse tempo pessoal, nos levando a sempre buscar a transformação, a transfiguração do nosso coração para a paz do Senhor. E por isso hoje, dando continuidade a esse tema que ele nos propõe, hoje iremos refletir sobre a água. E esta água que lembra o nosso batismo, esta água que é o batismo, nos torna missionários de Jesus Cristo. Mas na primeira leitura também fala-se da água, onde Jesus, onde Deus pede a Abraão que ferisse a pedra, e daquela pedra jorra água para o povo de Israel. Povo esse que às vezes se torna fiel a Deus. E quando Deus chama o povo de Israel para fazer a história da salvação, e ali Deus realiza muitos prodígios, muitos milagres para aquele povo. E eles têm entusiasmo, aquela alegria, naquela certeza de que Deus permanece ao lado deles, de que eles têm a certeza de que Deus é fiel a eles. Então acreditam na fidelidade de Deus. Mas quando a caminhada do deserto vai adiantando, nós sabemos que o deserto é dificuldade. E ali eles passam por dificuldades, o calor, a fome, a sede, e eles começam a impacientar-se contra Deus, começam a murmurar contra Deus, começam a colocar Deus à prova e passam a tentar Deus. Então eles chegam a duvidar da fidelidade de Deus. Por quê? Eles estão passando por dificuldades. No pensamento deles, e no nosso também, nós não podemos passar dificuldades. E quando aparecem as dificuldades, nós queremos que Deus resolva o nosso problema. E aí eles começam a tentar Deus: mas por que Deus nos deixa passar sede, passar fome? E olha, Deus tem que fazer uma coisa por nós. As dificuldades que ele com Israel são as nossas hoje. Essa caminhada até um dia chegar à pátria celeste é a caminhada do povo de Israel no deserto, 40 anos. E aquele povo quantas vezes pode ser fiel a Deus? E nós também quantas vezes podemos ser fiéis a Deus? Quantas vezes nós começamos a questionar Deus? Nós começamos a perguntar a Deus por quê? Por que Deus deixa isso acontecer? É a caminhada das dificuldades do povo de Israel. E nós também passamos por elas. Agora, Deus não é aquele que é obrigado a tirar o nosso problema. Ele permanece sempre fiel a nós. A fidelidade de Deus não significa que não vamos ter dificuldades, não. Então, Ele continua sendo fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Mas Deus é tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor, que Ele pode, nessa nossa ignorância, nessa nossa falta de fé, falta de fidelidade a Deus, Deus não nos castiga. Ele não vai nos castigar. Ele conhece toda a nossa fraqueza. Ele conhece toda a nossa fragilidade. E por isso, diante dos momentos que nós revoltamos para Deus, Ele não vai nos castigar, porque Ele espera essa reconciliação para nos garantir a salvação. E também é dessa área que Jesus fala, a água da vida, onde ali, aquela região de Jerusalém, a terra de Jesus, é um lugar deserto. E ali a água é escassa. Então não tem água que nós temos aqui. Então, poucos lugares tem água. E ali Jesus passa por seus
Ali eles passam perto do poço, porque aquele poço todas as pessoas iam buscar água, era a única água que tinha ali próximo. E Jesus, aquele poço chamava-se lugar de encontro, onde todos se encontravam ao buscar água. Mas Jesus faz questão de permanecer ali. Ele diz: olha, vocês vão à cidade comprar o alimento, eu vou descansar um pouco. Mas talvez Jesus já tivesse um propósito para o descanso dele. De repente aparece uma mulher pecadora, samaritana, e Jesus começa um diálogo com ela. Não era permitido, judeus com os samaritanos conversavam, eram rivais. E também não era permitido um homem conversar com a mulher como Jesus conversa. Jesus ultrapassa a lei, vai além do que a lei pede, porque ele usa de misericórdia, porque ele quer salvar aquela mulher. E Jesus sabia muito bem quem estava ali próximo dele, sabia que era pecador. E Jesus tinha uma sede muito grande de salvar aquela mulher, para que ela pudesse passar a amar. E por isso ele começa um diálogo de salvação com ela. Vai dizer: olha, dá para te entender. Quer dizer, ele puxa assunto da mulher. Eu quero que o senhor use da água. A mulher estava com balde. Aqui a gente vê que chama o evangelista, coloca mulher samaritana. É uma mulher anônima, não tem nome. Por que não tem nome? É porque cada um de nós vamos colocar no lugar daquela mulher. Aquela mulher anônima, balde vazio, coração também vazio. E nós também, coração vazio diante de Jesus. E por isso, ele vai ali conversar com ela, vai se revelando para que ela pudesse conhecer quem ele era. Aos poucos, Jesus revela. Então, toda a história de Jesus, ele leva aquela mulher a saber quem ele é. E por isso ela vai aos poucos compreendendo. E Jesus depois, no início, ela não entende, não sabe quem ele é. Depois que ela compreende a revelação plena, ela vai dizer: dá-me esta água. Ela pede Jesus. Então, olha, Jesus pede água e também oferece água. Se você soubesse que ele pediria essa água, você pediria a ele que essa água para beber. E quando ela tem confiança que sabe de Jesus: Senhor, me dá essa água, eu quero essa água. E aí Jesus, com todo aquele diálogo, leva a compreensão de todo o seu amor, de toda a sua divindade, de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador. E por isso ele salva aquela mulher. Olha, aquela mulher, quando tem consciência de que é Jesus, ela deixa aquela vida velha. Quer dizer, o Evangelho se coloca, ela deixa seu cântaro, seu balde vazio, seu pote, porque é uma vida velha. Tem tudo isso. Não é necessário mais essa vida velha, não é necessário mais esse balde, não é necessário mais esse cântaro. E ela vai ser anunciadora de Jesus Cristo. Então, antes dos discípulos, ela passa a ser missionária. Aqui entra o nosso batismo, representado por essa água. Quando nós recebemos o batismo também, recebemos esse chamado, convite de Deus a ser os seus anunciadores. Então, aquela mulher vai e anuncia lá na sua cidade o que havia acontecido. Ela vai anunciar que é o Cristo, que é o Messias. É ele que falou toda a minha vida. E também, através do anúncio dela, ali com os seus amigos, vem a Jesus, porque querem conhecer Jesus. E Jesus ali, anunciando a eles também, eles pedem: Senhor, permanece conosco. Jesus chega em 2 dias, Jesus diz: olha, nós agora cremos